Olá, está no ar o Conexão Brasília, o programa que trata de assuntos de interesse do Congresso Nacional e do campo. Hoje eu converso com o deputado Arnaldo Jardim. Nós vamos falar sobre dois temas muito interessantes para o setor agropecuário. O primeiro tema que a gente vai abordar aqui é o marco regulatório das ferrovias. Deputado, seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Uma alegria muito grande poder hoje participar aqui e falar de uma questão fundamental. O nosso agro é campeão, como a gente diz, dentro da porteira, né? Mas fora da porteira nós temos o desafio permanente da infraestrutura, da logística, para a gente poder ter competitividade, para chegar no consumidor o produto mais barato, a menor custo e para chegar em condições de disputar o mercado interno também. Esse tema das ferrovias dialoga totalmente com isso. Custo para o produtor, alívio do preço para o consumidor. Vamos lá, o PLS 261 de 2018, que é o marco regulatório das ferrovias, foi aprovado no Senado, está vindo agora então para a Câmara dos Deputados. Eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são os principais pontos desse projeto. Um projeto que disciplina como se pode autorizar ferrovias no nosso país. Nós temos um regime, todo mundo vai entender fácil, que é o regime de concessões. Então se decide que de tal a tal lugar vai ter uma ferrovia e aí faz um processo de concessão. Isso funciona, isso tem tido uma eficiência, nós precisamos acelerar mais as concessões. Agora se estabelece um outro dispositivo, uma pessoa, indivíduo, uma empresa privada, particular, diz o seguinte: olha, eu quero fazer uma ligação daqui até aqui, porque tem produto, precisa chegar até ali e apresenta uma proposta, pede uma autorização. É diferente e é bom, porque com isso cria concorrência, é mais gente fazendo investimento no transporte ferroviário que nós queremos cada vez mais. Então esse regime disciplina o que será a autorização para a ferrovia. Estava muito demorado lá no Senado. Com isso, o governo editou uma medida provisória. Então, hoje na Câmara tem o projeto que veio do Senado e uma medida provisória. Nós estamos tratando disso juntos para poder fazer com que esse regime de autorização seja cada vez mais usado e signifique mais investimentos em ferrovias. Explica para a gente, deputado, como que é atualmente, como que deve ficar após a aprovação desse projeto. Hoje não há o dispositivo de autorização para que a pessoa faça uma ferrovia. E nós queremos que tenha. Qual é o cuidado que nós estamos tendo? Primeiro, preservar que alguns estados podem autorizar ferrovias desde que seja dentro do estado. Então não precisa ser uma autorização federal. Isso cria mais autonomia, tem uma iniciativa bacana que nós saudamos, foi feita pelo estado do Mato Grosso, que já está num regime como esse, e outros poderão fazer. Segunda questão, nós queremos que, tendo uma concessão, tendo várias autorizações, a gente sempre busca evitar que isso se concentre e que tenha concorrência, porque quando tem concorrência é melhor para a sociedade, é melhor para o produtor rural, porque diminui custos também. Há detalhes nos projetos que são importantes. Por exemplo, você permitir que ao longo do trecho em que vai correr a ferrovia, possa-se fazer algum uso, uma instalação de silagem ou um procedimento que possa processar um produto para ele embarcar melhor, você fazer aquilo que nós chamamos de receitas acessórias. Achamos que é importante ter na autorização, porque isso também significa mais receita, ou seja, diminui o custo, diminui a tarifa. Então nós apresentamos, eu coordeno essa diretoria aqui na FPA, junto com o IPA, estudamos o assunto, apresentamos ao projeto de lei emendas, apresentamos a medida provisória também para poder multiplicar, fazer mais investimentos e atender o produtor que quer disposição para escoar a sua safra, mas a um custo que seja compensador. E quais são os próximos passos a partir de agora? Os próximos passos são, primeiro, tem que andar junto a medida provisória, junto com o PL, para depois não darem conflito lá para adiante. A medida provisória já foi indicado como relator o deputado Priante, é um deputado do Pará, é um amigo, integra a FPA, vai ser um ótimo interlocutor. E no caso do PLS, o relator será o deputado Zé Vitor, que é da diretoria da FPA, muito presente aqui, nos ajuda muito nisso. Então, esses dois relatores estão sintonizados conosco. Nós, da FPA, do IPA, vamos dialogar com os dois, ajudar na elaboração do relatório e queremos que o mais rapidamente possível isso seja deliberado pelo plenário. Antes de encerrar, então, essa proposta é muito boa para o produtor. Estamos muito felizes. Por quê? Porque nós precisamos de mais estrutura logística. Ferrovia
Temos no Brasil, mas precisamos de muito mais. Nós temos também um outro setor, que depois nós podemos tratar no outro momento, que é o setor de escoamento pelos rios, das hidrovias também. Mas tudo isso são duas questões que barateiam o custo, ferrovia e hidrovias, e tem um apelo também ambiental. O nosso setor se preocupa com a questão ambiental. Muitas vezes as pessoas olham a árvore sem entender a dimensão maior. Quando se faz, por exemplo, a ampliação do transporte ferroviário, nós temos um investimento muito importante que diminui o impacto do consumo do diesel, dos combustíveis fósseis. Então, isso também rima com uma questão cara ao setor agro, que é o compromisso com a sustentabilidade. Ótimo, deputado Arnaldo Jardim, eu peço que o senhor continue com a gente, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre a questão da falta dos contêineres. O Conexão Brasília volta em instantes. Estamos de volta com o Conexão Brasília. Hoje eu estou conversando com o deputado Arnaldo Jardim. Nós vamos falar agora sobre o problema da falta de contêineres. Deputado, como que a falta de contêineres pode impactar diretamente aí no agronegócio brasileiro? Já está impactando muito. Nós temos vários casos de produtos que estavam prontos para ser embarcados e que tiveram dificuldade de ser acondicionados em containers. Não tem número suficiente. Nós tínhamos outros que já estavam condicionados em container no porto esperando e a viagem do navio foi cancelada. Tá certo? O frete que já estava acordado foi simplesmente revogado. Isso está impactando muito o setor, é um processo que é internacional. Depois da pandemia, houve aquilo que os estudiosos de logística e todos aqueles dizem que foi uma reorganização das cadeias de suprimento global produtivas. Tá certo? Trocando em miúdos, quer dizer, nós temos insumos, nós temos produtos que precisam ir para os lugares e as rotas de navio foram redefinidas, a disponibilidade diminuiu e o aumento, meio assim, o sufoco pós-pandemia, extravasando coisas, fez com que o número de contêineres não fosse suficiente. Como é que nós estamos enfrentando isso aqui, que está penalizando particularmente o setor de açúcar sentiu muito isso, café sentiu muito isso, cargas gerais. O setor de proteína animal também sentiu, mas ainda está um pouco a salvo disso, por conta de uma prioridade que se conseguiu estabelecer, né? Então nós estamos fazendo da seguinte forma, o IPA constituiu um grupo, coordenando as diferentes entidades, muito voltadas para o setor de exportação, celulose, suco de laranja, esses que eu mencionei aqui, basicamente, tá certo? Estudaram aquilo que já eram frustrações de embarque, nós estamos quantificando isso, dá um resultado muito surpreendente, muito ruim, preocupante, tá certo? Por outro lado, nós começamos a ver o levantamento de quantas rotas foram revistas aqui para o Brasil e a disponibilidade de contêiner. Fomos ao Ministério da Economia. Dialogamos primeiro com o secretário Gustavo N., ele se sensibilizou, começou a fazer algumas tratativas, depois tivemos o diálogo no Ministério da Economia, estamos dialogando com o Ministério da Infraestrutura e sempre com o Ministério da Agricultura. Qual é o ponto-chave aí para nós? É dialogar com os armadores. O que é essa raça de armadores? São os caras que comandam os navios. Esse setor é muito concentrado, são basicamente 5 grandes companhias no mundo todo, de alto poder, então nós estamos criando uma situação de diálogo e de pressão. Num momento como esse, você tem que pressionar. Então nós tínhamos a expectativa de fazer uma reunião, ela não se confirmou, infelizmente, e nós estamos, em princípio, agora remarcando para o próximo dia 11 ou 12 de novembro, uma nova reunião, tentando confirmar com o auxílio do Executivo, atuando junto o Legislativo, a FPA, junto com o Executivo, entidades ligadas do setor, IPA, para dialogar com os armadores. O que nós queremos? Previsão, reinserção do Brasil nas rotas prioritárias, retomada de rotas e previsão de disponibilidade de contêiner. Esse problema foi causado especificamente por conta da pandemia, deputado? Se acredita muito a isso. Eu vou ser muito franco, como acho que todos merecem aí o nosso respeito, né? Eu acho que justifica em parte isso. Acho que na pandemia você teve momentos que você teve que redefinir ali jeito de funcionar, jeito de trabalhar, jeito de transportar. Mas tem muita gente, eu estou falando dos armadores, que eu acho que aproveitaram esse momento para maximizar os seus lucros. Tá certo? Então se concentraram em rotas de alta rentabilidade,
tá certo? Buscando aí ter maiores vantagens. É isso que nós queremos passar limpo. Não podemos assistir passivo, não estamos assistindo passivamente a isso. Já nos manifestamos, já falamos, pressionamos e vamos subir o tom. Isso foi o combinado na frente da diretoria e, junto com o auxílio do governo, dialogar com esses armadores para que tenham atenção ao Brasil, que precisa dessa previsibilidade. Como o senhor disse, mas é importante sempre reforçar, isso traz sérios problemas à questão da exportação brasileira. Problemas à exportação, quando você tem um navio e você fica fora da rota, significa que você não manda, mas você também não recebe, tá certo? Porque o navio sempre faz uma operação casada, dificilmente vem vazio, tá certo? Então, por conta disso, isso acaba também impactando na falta de alguns insumos que nós estamos sentindo falta. Então, ficar fora dessa rota é uma penalização muito grande, a questão econômica, coisa que faz com que a gente tenha que subir o tom com relação a esse assunto. Reforçando, o que pode ser feito para resolver o problema? Primeiro, atuar unido, governo, tá certo? Junto com o legislativo. Segundo, aumentar a pressão sobre o setor dos armadores, exigindo que definições quanto à rota, disponibilidade de navios e depois disponibilidade de container para que a gente possa continuar com o nosso esforço exportador. O Brasil depende muito do agro, depende muito da exportação do agro e nós não podemos assistir passivamente a isso. Tá ótimo. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Conexão Brasília. Um prazer, parabéns pelo programa e uma alegria poder dialogar sobre esses temas, né? Esses temas que fazem a diferença porque cada uma dessas medidas tem a ver com o custo do alimento, tem a ver com geração de emprego e é isso que nós estamos preocupados. Obrigado, ótima tarde para o senhor. Conexão Brasília de hoje fica por aqui. Ótima tarde para você e até semana que vem.